Eu quero contar aqui como a gente chegou em você, mas antes, que é uma história legal. Mas antes, você me falou uma coisa aí que eu pensei que fosse o contrário. Quando eu comecei a namorar a minha esposa, que faz 13 anos, 12 anos atrás, ela tinha muita resistência. Eu sou empresário há 32 anos e trabalho com marketing há 25. E com médicos há 20, só médicos. Aí, caramba, e eu falava pra ela: "Não, espera aí, eu tenho um sócio há 20 anos que é médico e eu já ajudo demais lá e tal", "Não, mas comigo é diferente, eu sou infectologista, você não sabe do meu negócio". "O que que ele faz?". "É dermato". "Ah, dermato, é fácil vender dermatologia. Infecto é diferente, você não conhece do meu mercado". Então teve uma resistência com essa coisa do santo de casa não faz milagre muito grande da Renata. E há pouco tempo, a gente é casado há 10 anos, a gente se conhece há 12, desde da primeira semana eu queria já mexer no negócio dela, né. Mas ela tinha muita resistência com isso. E aí só há 3 anos atrás, quando eu abri a Balance com o Flávio, foi que a Renata começou a olhar para isso, que a gente teve lá uma questão com uma mentorada, que estava fazendo uma transição, saindo dos planos para começar a atender particular, e ela teve um resultado absurdo que a Renata achou fora do padrão, aí a Renata falou: "Pô, será que comigo funciona também?". Aí funcionou, e ela fez um depoimento para outra, que era obstetra, a obstetra fez para ela, uma levou a outras, beleza, aí quebrou a mentalidade de escassez dela de mercado, sabe, que ela achava que: "Ah, nossa, né, o mercado é diferente e tal". Então, pelo jeito, foi o seu marido que no seu caso foi o contrário, né, você que achou Exato, que ia funcionar exato, e ele que levou fé no exato. negócio. Mas me conta uma coisa, ele levou fé porque ele estava desesperado e queria que alguém cuidasse do problema, ou porque você já inconscientemente plantava alguma coisa a respeito de En negócio para ele? Porque médico consegue então, na tudo, né. sim, mas ele tem uma visão bem empreendedora, Ah, tá. sempre teve, Sim. tá. Então ele tentou, você acredita? Ele fez uma aula no Zoom, ele gravou no Zoom uma aula para secretárias, montou um roteiro e pediu que elas assistissem. Então ele tentou inicialmente fazer um treinamento e Ah, ele já viu. sim, e coincidiu com um momento em que nós tínhamos uma cafeteria em sociedade e era dezembro, época de Natal. Eu fiz um treinamento de vendas e as meninas, assim, destruíram de vender, sabe. E ele falou assim: "Como que você falou para elas compreenderem? Qual o argumento que você usou? Como é que você fez que elas". Falei: "Ah, eu tenho as minhas técnicas". Método, Foi né. onde ele falou é, ele falou: "Então, por que que você não usa essas técnicas com a minha secretária?", né. Então foi aonde deu o Qual o nome start dele? aí. Qual o nome dele? Pedro, Pedro. O Pedro Pedro Henrique. o Pedro Henrique teve uma sacada muito boa, que é uma coisa que eu falo para todos os médicos que eu conheço, que é o seguinte: você não precisa olhar o seu negócio como um trabalho, você precisa olhar como uma oportunidade. Quando você faz algo não por necessidade, que o trabalho é necessário, né, quando deixa de ser necessário, sabe, "Ah, eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer", isso a gente faz no dia a dia. O meu trabalho que eu amo fazer, tem coisas que não são legais, mas eu tenho que fazer, administrar, gerir, eu não gosto, mas eu faço, porque tem que fazer. Mas quando você deixa de ver alguma alguma questão como um trabalho, como uma obrigação que você tem ali, uma necessidade que você tem, e vê como uma oportunidade, caramba, o negócio muda e você tem de cara, sabe, você começa com um negócio bem-sucedido do zero. Sim, mas esse negócio virou, esse jogo virou depois de um certo tempo, e essa história é legal. Por quê? Eu treinei a secretária, deu super certo, só que tudo que eu sugeria, a partir das experiências que eu tinha com os outros consultórios, ele não aceitava, ele era resistente. E justamente com as mesmas falas: "Aqui isso não funciona, meu paciente é diferente", e todas as demais falas que nós já estamos habituados a escutar. E aí eu lavei as minhas mãos. Falei: "Vou tocar os meus treinamentos aqui, né, com os médicos que me contratam". Bom,
O negócio foi crescendo, né, e a gente hoje nós estamos nesse momento devemos ser mais de 100 médicos aqui dentro. E aí, ele começou a ver muitos resultados, inclusive de médicos com a mesma especialidade que ele, deslanchando. E aí alguns problemas começaram a acontecer lá dentro de coisas que eu já havia sugerido antes, que eu já havia mencionado antes. Aí eu falei com ele: "Agora eu não tenho mais o tempo para me dedicar exclusivamente a você". O que que ele fez? Teve que contratar a mentoria, escrever Boa, a boa. secretária dele na mentoria. E ele faz todo o processo. Então, aqui dentro eu tenho um grupo de WhatsApp, que é a minha equipe, com cada um dos médicos. Ele tem o grupo dele, e eu não aceito ele trazer nada para mim dentro de casa. Ele tem que colocar ali no grupo, porque ele vai passar por todos os processos como qualquer outro Muito médico. bom, E muito tem dado certo, tá? bola. Vou contar rapidinho aqui como foi que a gente chegou na Adriele. A gente tinha uma cliente, uma mentorada de Brasília, que tinha uma resistência absurda de contratar pessoas. O que ela me dizia, você já deve ter ouvido de outras pessoas, eu acho que eu já citei isso para você, ela dizia que não dá, é tudo igual, secretária é tudo igual, e elas agem assim, assim, assado, e elas não fazem do jeito que a gente quer, elas não são capazes, elas não conseguem, elas não querem. Segurar a pessoa é difícil, fidelizar é difícil. Eu fiz uma live há uns dias atrás sobre, são 2 frases, que é assim: "Será que eu tenho que treinar a secretária? E se ela for embora?" E a resposta é: "E se você não treinar e ela ficar?" Caraca, vai ser um rombo no seu negócio, não pode, você tem que treinar a secretária. E ela tinha esse monte de questões. E aí só que ela estava com uma secretária que era problemática. E eu falei: "Cara, essa secretária ela parece uma âncora, daquelas que são mais pesadas que o barco e que a corrente não chega no fundo. Então ela tá levando o seu barco para dentro da água. Você não pode ter uma pessoa dessa puxando o seu barco para o fundo. Então, você precisa demitir essa pessoa". "Nossa, não fala isso", porque aí a pessoa, eu não sei se era amigo de família, alguma coisa assim, ainda tinha uma dificuldade de demitir a pessoa e tal. Falei: "Olha, você tem que achar um headhunter que vá atrás de uma secretária para você". Ela falou: "Não existe isso em Brasília". Falei: "Impossível que não exista. E se não existe em Brasília, existe em São Paulo, vai atrás. Existe em qualquer lugar do país, mas se você não procurar, você não vai encontrar". Aí o que aconteceu? Umas 2 semanas depois, não, um mês depois, o Flávio, meu sócio, tinha um evento em Brasília que ele foi palestrar. E aí eu falei para ela: "Olha, você tem como lição de casa, não é fazer mais nada, sai da mentoria agora, fecha essa sessão e vai procurar alguém para encontrar uma secretária para você. Agência de emprego, vai procurar uma agência de emprego que for". Ela foi atrás. E aí um mês depois, o Flávio encontrou com ela, foi almoçar com ela e algumas mentoradas que eram de Brasília lá, e aí ele me falou: "Cara, você não sabe", eu não vou falar o nome dela, que é melhor não divulgar aqui, mas você não sabe, a fulana arrumou uma pessoa que consegue contratar a secretária, ela tá super feliz, e aí tá no processo de recrutamento, não sei o quê, ela treina a secretária. Eu falei: "Opa, quero falar com essa pessoa aí, vamos lá". Aí eu não me lembro se foi o Flávio ou se foi eu que fez o primeiro contato com você, e aí você já era contratada dessa nossa mentorada e a gente trouxe você para agregar o assunto na mentoria. E eu acho que, assim, muitos médicos passam por isso. Só que eles não sabem que, assim, eu vejo mesmo como o braço direito, a secretária, ela tem que ser a linha de frente ali, ela não pode ser a pessoa que cuida de limpar o seu consultório, ela tem que ser a pessoa que representa você, que sabe falar no seu tom de voz e tal. Se ela não for a segunda na ordem de hierarquia dentro da empresa ali para botar a sua voz para o seu paciente, você está ferrado.